A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Muito alegre o nosso coração de estar mais uma vez com cada irmão, com cada família da Igreja Batista Betel, os que seguem o grupo de Instagram ou o Instagram da Igreja Batista, não sei como diz isso ao certo, mas é muito bom ter você aqui mais uma vez, mais um domingo para cultuarmos juntos. Dessa vez, nessa pandemia, né? Nesse ano a primeira vez que nós vamos fazer o culto sem a pastora Raquel. A pastora está lá no quarto, não está se sentindo bem. Inclusive eu peço a oração da igreja para estar cobrindo ela em oração, nos ajudando em oração, para que ela possa se restabelecer. Alguma coisa fez mal para o seu estômago e ela não está bem. Então nós estaremos juntos em espírito, mas sem a pastora dessa vez. Então eu queria te convidar para estar convidando aí seus familiares, aqueles que estão na sua casa, ou está mandando a mensagem para algum conhecido, alguém que você já falou do culto, para estar sintonizando, entrando no Instagram da igreja, né? E participando conosco. Queria te convidar a fechar os olhos, nós estaremos orando para dar início ao nosso culto, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, te bendizer, te exaltar na beleza da tua santidade, Senhor. Pois tu és o único Deus verdadeiro, Deus fiel, o Deus do povo seu, o Deus que consegue nos enxergar, Senhor, dentro dos nossos quartos, conhece o que vai dentro dos nossos corações, o que existe na nossa mente. Mesmo no tempo de pandemia, mesmo nesse tempo, Senhor, de isolamento, Tu és um Deus que está conosco todo o tempo. Tu és um amigo fiel, um amigo de todas as horas, um amigo que contempla, Senhor, um coração quebrantado e contrito. E nós queremos colocar diante de Ti mais uma vez, Senhor, a nossa vida, as nossas estruturas, o nosso coração. Toma, Senhor, nas Tuas mãos. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida da irmã Zilda, que já está em casa, já recebeu alta, Senhor, foi medicada. E, Senhor, que Tu continue no controle de todas as coisas. Continue, Senhor, guardando, continue livrando. Continue, Senhor, sendo o bálsamo necessário quando ela precisar, Pai. Toma os familiares também, Senhor, continue guardando e livrando. Pois Tu és o Deus que faz milagres e nós cremos no Teu milagre, Pai. Nós queremos Te agradecer também, Senhor, pela vida da irmã Mafalda, que hoje completa mais um ano de vida. Que Tu possa ser com ela, que Tu possa ser a alegria do coração dela, Senhor. A alegria da vida dela. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Queremos colocar diante de Ti também, Pai, a vida da pastora Raquel. Toma a Tua serva nas Tuas mãos, Senhor. Cuida, Senhor, do corpo físico. Cuida, Senhor, de todos os órgãos dela, Senhor. Cuida, Pai, para que nada de mal aconteça. Que seja só mesmo um mal-estar, que seja só mesmo, Senhor, alguma coisa que de repente ela comeu que não caiu bem. Que possamos, Pai, estar dando honra e glórias e louvores a Ti por mais uma vez, Senhor. O Senhor se manifestar com milagres, com cura, com libertação. Muito obrigado. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor, e todos aqueles que estarão conosco nesse culto, que possamos render toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ti, Senhor. Mais uma vez, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Antes de começar o culto, né? Antes de começar a louvar, eu queria só te chamar a atenção para duas coisas. Nós falamos na quarta-feira passada a questão, né, dos trotes que estão passando aí em muitas pessoas que estão presas na quarentena. Então não tenha dúvida que se alguém ligar para você e falar, né, contar uma história,
falar que está com seu filho, que está com sua esposa, ou que está com algum conhecido seu, não tenha medo de desligar o telefone e ligar para essa pessoa e tentar não cair nesse golpe, porque isso aí está sendo um golpe que está sendo aplicado e, como a pastora falou, está dando certo. Uma outra coisa também, nós estamos no tempo de missões e os missionários dependem de nós. Se nós estamos aqui é porque nós não fomos ao campo missionário. Então a minha oração, a oração da pastora Raquel, é que o Espírito Santo fale no teu coração, nos nossos corações, para que a oferta que Ele já semeou no nosso coração possa ser plantada na vida desses missionários, sejam aqui no Brasil, seja no exterior, de missões mundiais, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração e que Ele possa já plantar no teu coração e fazer um milagre para a glória do nome dEle, porque nós não temos condições. Humanamente falando, chega a um ponto, chega a um limite que não cabe mais a nós, mas é Ele que faz milagre. E é por isso que Ele é um Deus fiel, um Deus que faz milagre. Amém? Nós vamos cantar ao Senhor e eu queria te convidar nessa noite para estar cantando juntamente conosco. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, independente da circunstância, independente da situação. Vou pedir a ajuda do Felipe e do Daniel para estar cantando juntamente comigo. O Felipe não vai estar tocando, que ele está com a mão doendo ali. Alguma coisa que aconteceu com o tendão na mão dele. Mas ele vai estar cantando juntamente conosco, né? Vamos lá. Quero estar junto aos teus pés. Tá vendo a voz deles? Que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que ganhei. Apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés.
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Não importa as circunstâncias, que o nosso coração esteja disposto a adorar o Senhor, mesmo com lágrimas, mesmo com situações que venham a entristecer o nosso coração, né? E muitas coisas dessa vida que podem até nos chatear, nos entristecer, mas que o nosso coração esteja disposto, disponível a adorar. Com certeza ele estará lá do céu esperando um verdadeiro adorador. Eu queria cantar com você um cântico antigo. Quando eu era bem criança, lá naqueles tempos de 1979, 80, é muito tempo atrás, né? Tinha um cântico que a gente cantava na igreja, que era um cântico que a gente ficava esperando. Não sei se acontece com você também, mas existem uns cânticos que parece que a gente fica esperando o culto de domingo para cantar aqueles cânticos. E é assim que acontecia. E é um cântico que a gente canta costumeiramente lá na igreja, né? E já cantamos aqui nesse tempo também, que diz: vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em mim.
especial. Mudou meu coração por um novo coração, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar teu nome, aleluia, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, Ele veio em minha vida num dia especial. Mudou meu coração por um novo coração, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar teu nome, aleluia, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Digno de honra, de glória e de louvor é o Senhor dos Exércitos. Amém? Eu queria te convidar a estar abrindo a tua Bíblia. Nós traremos uma meditação e eu queria que você abrisse comigo no livro de Salmos. Fica aqui, Felipe, por favor. Se precisar de alguma coisa. Livro de Salmos, capítulo de número 27, nós estaremos meditando. Abriu aí? Nós vamos meditar em 4 versículos desse livro de Salmos, desse capítulo de Salmos. E depois meditaremos num outro texto do Novo Testamento. O texto que nós colocamos hoje no grupo, na igreja e nos demais ministérios foi: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na tua casa ou na sua casa todos os dias da minha vida e contemplar a tua formosura, né? Então, baseado nesse texto que foi colocado de madrugada nos ministérios, ou hoje de manhã, não lembro exatamente, mas foi colocado nos ministérios da igreja hoje, em cada grupo de ministério, eu queria trazer uma breve reflexão para você e para mim. Amém? Abra aí Salmos de número 27, versículo de número 1, 2, 3 e 4.
que diz assim: confiança em Deus e anelo por sua presença. Esse salmo é um salmo conhecido, é um salmo de Davi, né, o grande rei, mas antes de ser grande rei, Davi também era um adorador. Ele era alguém que servia ao Senhor com intensidade, com todo o teu coração, com todo o seu coração, né? E grandes salmos aqui, lindos salmos aqui, Davi escreveu. E ele, nesse momento aqui, ele escreve o salmo de número 27. Se você procurar, você não vai encontrar muitas explicações do salmo, muitas referências de onde ele estava, como estava, tendo em vista que Davi, na sua vida, foi escolhido entre os seus irmãos, né, para ser rei, foi ungido rei, e não era o mais belo, não era o mais formoso, não era o mais alto, não era o mais robusto dos filhos de Jessé, mas ele foi escolhido por seu coração. E só nisso aí já existe um mistério, já existe um segredo do Evangelho, um segredo de Deus. Muitos querem estar aparecendo, muitos querem estar, né, chamando atenção para coisas. Na verdade, o Senhor está preocupado como anda o teu coração, como anda o meu coração. Que tipo de servo nós somos e qual é a adoração que flui dentro de nós. Uma adoração genuína, uma adoração que vem dele, pois sabemos que o Espírito Santo quem nos compunge, ou seja, ele quem nos indica, quem nos instrui a adorar, a dizer que Deus é Deus, a dar glórias ao Santo, ao Eterno. Então Davi, ele está aqui nesse momento e ele escreve o Salmo de número 27, que diz assim, versículo de número 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Versículo número 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Versículo número 3. Ainda que um exército se levante e me cerque, em meu coração não temerei. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. E aí Davi escreve o versículo de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Senhor, nós queremos colocar essa palavra diante de Ti e pedir que o Teu Espírito Santo possa estar afofando a terra dos corações, Senhor, tirando toda a dificuldade, tirando todo o tamponamento colocado por homens ou situações ou condições, para que a semente da Tua palavra seja fértil na mente, no coração e na vida, consequentemente na família, no ministério de cada um que estará ouvindo essa palavra, pois ela é a palavra da verdade. Em nome de Jesus nós colocamos diante de Ti e pedimos, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações aquilo que Tu pretendes falar e que a boa semente seja plantada e germinada 100 por 1 para a glória do Teu nome. Amém. Amém? O texto aqui não fala, irmãos, o que Davi estava enfrentando. Mas logo de início a gente começa a observar que existiam homens que se levantaram contra Davi. Existiam situações que se levantaram contra Davi. E Davi, ele começa a falar
sobre o nível de intimidade que ele tem com o Senhor. Tem algumas pessoas que desprezam a oração. Outro dia eu coloquei o texto, entra no teu quarto, fecha a porta e fale sozinho com Deus. Foi um versículo que eu coloquei nos grupos da igreja. E tem muitas pessoas que desprezam a oração. E eu queria te falar nessa noite mais um segredo. A oração, quando você faz a oração e a forma que você ora, diz o nível de intimidade que você tem com o seu Senhor. Se de repente você ora como se você estivesse falando com um Deus como se fosse alguém muito longe, muito distante, que talvez não consiga nem escutar a tua voz, mostra o nível de relacionamento que você tem. Eu não estou dizendo que você tem que orar, então vou mudar a minha fala, pastor. Não precisa mudar a sua fala. Mude o entendimento do teu coração, para que quando você orar, o Senhor olhe para você e olhe para mim, e ache em mim e você um coração quebrantado e contrito em qualquer oração. Davi, quando ele vai orar aqui, ele começa: o Senhor é a minha luz. Irmãos, vocês sabem a história de Davi. Vira e mexe, Davi estava escondido na caverna de Adulão. Vira e mexe, ele estava ali recluso. Vira e mexe, ele estava ali porque Saul perseguia. Os reinos ali perseguiam. Os reinos que faziam acordo com Saul perseguiam Davi para tentar matá-lo. E em toda a história, se você for ler, Davi, vez por outra, está escondido na caverna de Adulão. E quando ele fala que o Senhor é a minha luz, imagina comigo, você estando dentro de uma caverna e acabou a luz. Vamos trazer para os nossos dias. É como se você estivesse numa noite linda e maravilhosa na sua casa, no seu quarto, fazendo alguma coisa. E de repente acabasse a energia elétrica e apagasse todas as luzes da cidade. E você olha pela janela e está tudo apagado. Eu acredito que Davi estava nessa situação, sendo rodeado por inimigos, sendo confrontado por inimigos, mas ao mesmo tempo, quando ele fala com o Senhor, ele declara: o Senhor é a minha luz. Um dia desse eu levantei para trabalhar e da minha cama eu olhei para o céu e tive a oportunidade de ver a lua inteira assim, lá da minha cama. Eu falei: que lua maravilhosa, que lua linda. E é um astro, é uma parte, da constelação. O Senhor se preocupa tanto com aquela lua quanto se preocupa com você, meu irmão. Não pense que a lua é especial e que você não é especial, não. Você é especial. Mas o grande segredo aqui, e eu quero trazer para você nessa noite, é que nós nos fazemos especiais quando o nosso coração é quebrantado e contrito diante do Senhor. Quando a gente chega diante do Senhor pedindo como um filho rebelde, um filho autoritário que tem alguma coisa, o Senhor olha para a gente e fica assim olhando com aquele olhar de misericórdia, né? Mas quando você chega diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito, aí o próprio Jesus diz, falando com os discípulos, o próprio filho, o filho amado disse: de alguma forma, o pai, vendo o filho pedindo pão, vai dar pedra para ele? De alguma forma, o pai, vendo o filho pedindo peixe, daria uma serpente para ele? O Senhor Jesus está falando aqui, então, aprenda a pedir, peça com o coração quebrantado e contrito. Pedi, pedi, e vos será dado, batei, batei, e abrir-se-vos-á. São
segredos do Evangelho que o Senhor Jesus ele fala, ele divide conosco, e isso vale para mim e para você, meu irmão. Davi estava aqui numa situação complicada, e ele olha e escreve um salmo: o Senhor é a minha luz, luz no dia da escuridão, luz quando a mensagem, o resultado do exame não é satisfatório, quando o médico diz que não tem mais jeito, luz quando não tem mais saída, não tem mais solução para determinada situação. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? E aí ele faz uma pergunta. Em mesmo a tanta dificuldade, em meio a estar rodeado por inimigos, querendo tirar a sua própria vida, ele declara, sabe o que significa isso? Intimidade com Deus. Davi tinha um coração de adorador, mas ele tinha um coração quebrantado e contrito, ele tinha um coração que ele sabia quando tinha errado, e quando ele era confrontado, rapidamente ele se arrependia, ele se ajoelhava e pedia perdão. Que você e eu possamos aprender nesse texto aqui o que é ter um coração quebrantado, contrito, e render ao Senhor uma verdadeira adoração. E aí ele continua: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim e comeram as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nós podemos dar vários exemplos aqui nesse texto de Davi. Nesse versículo de número 3. Ainda que um exército se levante contra mim, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Hoje nós podemos contemplar, nós podemos ver por qualquer motivo. Não precisa ser um motivo relevante ou importante. Qualquer motivo pequeno. Existem pessoas que estão falando contra Deus, estão falando contra o Evangelho, estão negando Jesus. Mas Davi não, Davi está aqui, falando: Senhor, Tu és a única salvação da minha vida. Tu és a única luz do meu caminho. E aí entra no versículo de número 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Sabe, eu estava meditando nesse texto e talvez você não tenha parado para pensar, mas analisa comigo. Davi aqui, ele estava falando de uma coisa que ele ainda nem sabia. Ele estava falando de uma coisa que ele ainda nem tinha vivido. Por quê? É bem verdade que quem construiu o templo não foi Davi, foi Salomão. Davi juntou todo o material, preparou todo o material para a construção do templo. Só que ele não construiu o templo do Senhor. Por isso é chamado de Templo de Salomão. Mas aqui o coração dele já existia um mistério. O Senhor já tinha revelado para Davi como seria o templo. E ele já tinha falado para Davi como seria o templo. E Davi ele escreve assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E aí você pode parar e pensar comigo assim: mas como, pastor? Se ele não conhecia o templo era constituído por tendas, e aonde ia o tabernáculo e a tenda do Senhor. Sendo que Davi não construiu o templo. Como ele pode declarar que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na sua casa
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque o Senhor já tinha colocado no coração de Davi. Ele já tinha dado a Davi o entendimento que ele não queria um templo feitos por materiais que levava de um lugar para outro, mas ele queria um templo com toda a honraria de um Deus, o grande eu sou. E Davi, quando ele sentiu no Espírito com relação ao templo do Senhor, ele simplesmente começou a trabalhar, começou a se movimentar e a juntar todos os materiais e a juntar tudo o que precisava para a construção do templo, do tabernáculo, do grande templo de Salomão. Templo que foi chamado de Templo de Salomão, mas que o Senhor falava com Davi e dividia os mistérios dele com Davi. Isso é inegável. E aí, por que eu estou te falando isso? Porque eu escrevi hoje no texto da igreja que saudade de estar junto com os irmãos, adorando junto, lá no templo da Igreja Batista Betel. Mas eu quero que você entenda, lá é o lugar constituído, são chamados de 4 paredes, no lugar que nós nos reunimos. Por isso que a gente fala sempre da El Betel, a casa de Deus, o lugar onde nós nos reunimos, mas verdadeiramente nós somos o templo do Espírito Santo. Então não é o local lá em Jerusalém, mas é o local dentro de mim e de você. Davi sabia disso. Sabe por que Davi sabia disso? Porque não existia templo ainda. Não existia um lugar construído ainda, feito de 4 paredes. Mas ele já tinha dentro do teu coração, ele já tinha dentro daquele coração de adorador, o desejo de estar ali entre 1000 lugares. Ele tinha o desejo de estar ali. E ao mesmo tempo que eu escrevi essa informação lá no grupo da igreja e nos demais, acho que eu coloquei só no grupo da igreja, eu coloquei sobre a saudade de estar com os irmãos ali adorando juntos. Eu fico imaginando, ano passado, ano retrasado, né? Nós tivemos o nosso primeiro retiro de jovens da Igreja Batista Betel. Jovens e adolescentes e juniores. Irmãos, nós voltamos de lá cantando: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. E nós cantamos e repetimos e repetimos e repetimos. E enquanto nós repetíamos lá no templo, na igreja nós repetíamos cantando, a minha oração era: Senhor, que isso possa ser verdade no coração de cada jovem, de cada adolescente, de cada junior, de cada criança que está ali no meio cantando. Que isso possa ser verdade, Senhor. Que eles possam ser atraídos pela Tua glória, que eles possam ser atraídos pelo Teu amor, pela Tua graça. Sabe? Embora o mundo oferecendo tantas coisas, irmãos, que eles possam ser atraídos pelo Teu amor, pela Tua graça, que é um favor que nós não merecíamos. E aí não termina aqui. A história continua. Davi escreve com esse coração de adorador, com esse coração contrito e quebrantado, que queria estar na casa do Senhor entre 1000 lugares. Ele queria contemplar no templo do Senhor a formosura. E a história continua. Davi morre, Salomão assume como rei e Salomão morre. E você sabe que o reino foi dividido. O reino do norte
e o Reino do Sul. E o templo foi construído. Deveras vezes foi destruído, mas foi reconstruído, destruído e reconstruído. E o tempo foi passando até chegar em Jesus. E eu queria que você abrisse comigo aí no Evangelho de João. É um texto que nós iremos ler. Evangelho de João, capítulo de número 4. É um texto conhecidíssimo, que faz menção desse texto que nós acabamos de ler em Salmo 27. João capítulo 4. Jesus está no poço de Jacó, conversando com uma samaritana. E aí a mulher samaritana faz a seguinte pergunta no versículo de número 19. Diz assim, a partir do versículo de número 20, diz assim: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. A mulher samaritana conversando com Jesus. O lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, a mulher: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Amém? A mulher, ela é descendente de Samaria. Quando o reino foi dividido, depois que Salomão morre, ficou o reino do norte e o reino do sul. Então a capital do reino do norte foi Samaria. A cidade que eles adoravam lá se chamava Betel. A capital do reino do sul, Jerusalém, a cidade que eles adoravam, se chamava Jerusalém. Então, houve durante esse tempo um dizer. Por isso a mulher samaritana, quando está conversando com Jesus aqui, ela questiona Jesus. Os nossos pais, Abraão, Moisés, eles adoraram lá, do lado do Monte Siquém, lá naquele monte. E aí Jesus disse, não é o lugar, não é o templo. Jesus quase, eu imagino, irmãos, isso é da minha cabeça, tá? Isso não está aqui no texto, mas eu imagino que Jesus quase disse assim, olha, lá no Salmo 27, Davi, ele escreveu uma coisa muito linda no versículo de número 4, que não é o lugar, que não é o templo, mas é a condição de adorar, de adorador em espírito e em verdade. E aí Jesus, ele quebra toda a lógica de um lugar de adoração. E aí ele fala assim, olha, não é em Jerusalém, não é no tabernáculo, não é no templo, não é em Samaria, não é em Betel. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, o Senhor nos conhece. Ele sabe onde anda a nossa adoração. Ele sabe, irmãos, e nesse tempo de quarentena, mais ainda, Ele tem contemplado, né, o nosso desespero por estar nessa quarentena. E Ele tem contemplado aquilo que vai dentro do nosso coração. A Bíblia, quando se fala dela mesma, ela diz que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na junta da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta
para discernir sentimentos e intenções do coração. A nossa proposta de trazer essa mensagem nessa noite é para que você venha refletir sobre qual tipo de adoração você tem permitido atribuir ao Senhor. O nosso templo está lá na rua Jaime Martins, Santo Agostinho. O nosso templo, a El Betel, que chamamos El Betel. E quando eu coloquei o texto aí de manhã no grupo da igreja, meu coração ficou apertadinho. Mas o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Ele ache em você, que Ele ache em mim verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que Ele ache na tua vida, que Ele ache na tua conduta, que Ele ache na tua forma de falar, mesmo nessa quarentena. Que Ele consiga enxergar em você, em mim, em todos nós, que somos servos, somos filhos amados, um coração quebrantado e contrito. Amém? Você recebe essa palavra? Não é no templo, não é só no lugar, embora a orientação que temos é estar adorando no templo em comunhão. É a oração que o apóstolo Paulo nos dá. A todo tempo nós devemos estar lá no templo em comunhão, adorando, louvando, clamando, dando graças ao Senhor pelas maravilhas dele. Amém? Que o Senhor possa falar ao teu coração mais profundamente. Em se tratando de milagre, eu queria falar nessa noite. A pastora pediu para me falar sobre o milagre de missões. E eu queria te falar. Missões nasceu no coração de Deus. Missões é coisa de Deus, irmãos. E foi quarta-feira passada, ou domingo passado, que nós falamos um pouquinho sobre missões aqui. A pastora teve até que encurtar um pouquinho a pregação, porque a gente ficou falando sobre as coisas que estavam acontecendo naquele tempo, né? E falamos sobre missões. E ontem, acho que foi ontem mesmo, a Neide mandou uma mensagem para a pastora, em meio às lágrimas, né, de alegria por mais um milagre. E eu vou contar para você. E talvez você pense assim, mas pastor, isso aí foi um milagre que aconteceu lá no Rio de Janeiro, foi um milagre que aconteceu lá. Não, foi um milagre que aconteceu aqui, na nossa igreja, na vida da Neide, do Ronaldo, do Miguel. A Neide tinha colocado junto com o Ronaldo no coração um alvo, né? E o Ronaldo, assim, perguntando a ela e tudo, porque o Ronaldo tá com o trabalho também, ele tá afastado do trabalho, né? Devido a essa pandemia, tal como eu fiquei 2 meses com o contrato suspenso, o Ronaldo também tá com o contrato suspenso. Então o salário cai bastante, cai mesmo. E a gente falando de missões, e a Neide já tem vivido, e eles têm vivido assim a manifestação do poder de Deus de uma forma tremenda, desses anos agora para trás, com relação a missões. Ano passado, ano retrasado, e ela tinha colocado no coração dela um alvo para ela, para o Ronaldo, para o Miguel, e estava orando ao Senhor. E na mensagem que ela mandou, parece que como se Deus falasse para ela assim: fala o que você quer, minha filha, que eu vou te dar. Fala o que você quer que eu vou te dar. E aí a Neide orou ao Senhor e colocou aquilo e dividiu com o Ronaldo. Falou: Ronaldo, olha, eu tenho orado, o Senhor colocou no meu coração separar um alvo meu, seu e do Miguel. Irmãos, ontem
foi uma pessoa na casa da Neide. E foi lá e tudo, né? E quando a pessoa foi embora, que a Neide voltou, ela viu um envelope, irmãos. Um envelope. Tinha no envelope o alvo da Neide, do Ronaldo e do Miguel. Então Deus ainda é Deus de milagre. Deus ainda, no que se trata de missões, irmão, você pode confiar em Deus. É só pedir: Senhor, faz milagres, coloca diante dele com o coração quebrantado e contrito, porque ele vai fazer o milagre. E ó, ela ligou entre lágrimas e alegria. Eu imagino a sensação, né, das emoções misturadas ali. Eu ouvi também a mensagem junto com a pastora. E é muito bom saber que o nosso Deus ainda é Deus de milagre. Ele ainda é um Deus que abre caminho no deserto, que ele faz um caminho no deserto. Deus de milagre. Deus que faz obras nesse tempo, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família. É muito bom, viu, Neide, Ronaldo, Miguel? É muito bom saber do cuidado do Senhor para com a família de vocês, para com a vida de vocês e para com a nossa igreja, para com o lugar aonde nós congregamos, o templo físico. Mas nós somos a igreja de fato. Que o Senhor continue abençoando você, abençoando a tua família nesse tempo. E que o milagre de missões aconteça na tua casa também. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que esteja recebendo como incenso suave as narinas dele essa palavra, os cânticos, e que o nosso coração esteja quebrantado e contrito. E que você esteja aí. A gente vai postar o vídeo e vai voltar, tá? Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelo teu carinho. Que essa palavra seja, Senhor, semeada numa semente fértil, numa terra fértil, e uma semente que dê, Senhor, fruto para a glória do teu nome. Obrigado pelo milagre que tu fizeste na vida da Neide, do Miguel e do Ronaldo. Continue fazendo para a glória do teu nome, Senhor. É a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Já vamos voltar aí, tá?